no capítulo 1, que você conserve aberta a sua Bíblia nessa passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos agora o verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Amém? Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. É interessante nós vermos uma afirmação tão maravilhosa que Isabel declara para com Maria, quando esta foi visitá-la, não é? Ela estava grávida ali do João Batista e recebeu a visita de Maria quando ela traz esta expressão. E aqui o que me chamou a atenção é que muitas vezes nós usamos tantas palavras, não é? Nós às vezes utilizamos, nos valemos de palavras dentro do nosso meio cristão. E quantas vezes nos falta o entendimento do significado dessas palavras? Então aqui está falando sobre ser abençoado. E o que é ser abençoado, de acordo com o dicionário? Abençoada é aquela pessoa que recebeu uma bênção, que recebeu uma graça divina, ou que sobre ela recebeu uma proteção. Podemos dizer que aquele que é abençoado é aquele que recebeu sobre si algo além daquilo que ele esperava. Além daquilo que ele esperava. Vamos ler então, a partir do verso 26 dessa passagem. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Amém? Até aqui. É interessante nós vermos essa passagem aonde foi anunciado o nascimento de Jesus. E Maria, ela, ao invés de ficar fixada no momento que ela estava vivendo, ou seja, presa ali à manifestação do anjo diante dela, o seu coração se desprendeu daquele momento. Nós vemos na passagem da transfiguração, quando Jesus levou os seus 3 mais próximos discípulos ao monte da transfiguração, e ao contemplar aquele momento, os seus discípulos disseram: é bom que nós permaneçamos aqui. Vamos fazer 3 tendas e nós ficaremos aqui neste lugar. De uma forma diferente de Maria. Eles desejaram permanecer no momento. Maria não. Maria não fixou os seus olhos naquele momento. Ela sabia que aquele momento era passageiro, era algo que não permaneceria, que o anjo iria embora. Mas ao invés disso, Maria fixa e se atenta à promessa de Deus, porque ela sabia que na promessa de Deus estava manifesta a vontade do Pai, a vontade do Criador para a sua vida. E ela foca ali exatamente nisso. Quando Maria age dessa maneira, nós vemos que ela age por fé. Porque nós podemos nos valer de Hebreus 11:1, que diz
que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não daquilo que se vê, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Quando Maria recebe o anúncio da promessa de Deus, a revelação da vontade de Deus para a sua vida, ela age com fé, ela se apega àquilo que está por vir e ela se rende, se abre para viver aquele momento. No versículo 38 diz assim: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. É interessante que ela se apega àquela promessa, ela vê que há algo especial da parte de Deus, do coração de Deus para a sua vida. E ela não fixa os seus olhos naquilo que ela está vendo, mas ela fixa os seus olhos naquilo que ela não pode ver, no coração do Pai, na vontade de Deus para a sua vida. E agora ela se apega, ela se entrega, e é nesse momento que a sua declaração seja feita tudo aquilo que Deus declarou a meu respeito. Aqui ela une céus e terra. Aqui ela traz à existência aquilo que está escrito lá em Mateus 18:18, aquilo que dois concordarem na terra acerca de qualquer assunto, Deus selará no céu. Deus concordará no céu. Então naquele momento ela concorda perante ao anjo, ela aceita a designação de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, e ela sela a unidade de céus e terra, o alinhamento perfeito para que a vontade de Deus se manifeste, se complete através da vida dela. Nesse momento, ela desliga o nível visível, a visitação do anjo, aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro na sua vida. Porque afinal de contas, a partir do momento que ela traz a declaração, o anjo vai embora, o anjo a deixa. Porque já havia ali o selo sendo concretizado. Então ela desliga aquilo que é visível, e ali pela fé ela liga aquilo que é invisível. Ela traz ali sobre a sua vida o propósito de Deus, a promessa que é a vontade de Deus para a sua vida. Como é importante trazer isso à existência sobre nós, procurarmos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, no verso 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Quantas vezes nós ouvimos falar que toda sorte de bênção já foi liberada para nós nas regiões celestiais? E nós olhamos e falamos: aonde estão essas bênçãos? Aonde estão essas bênçãos? Muitas vezes somos motivados, nós somos instruídos que existe uma responsabilidade pessoal, que cada um de nós precisa exercer a nossa parte para fazer com que os céus desçam à terra, com que a vontade perfeita de Deus se achegue até nós. Mas o que nós precisamos então fazer para que isso se torne realidade? Para que as bênçãos venham à existência sobre as nossas vidas. Para trazer a bênção à existência, é preciso confiar e aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você precisa confiar e aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que nós precisamos ter um compromisso com Deus, sermos transformados, moldados, para que então cheguemos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus tem uma vontade para as nossas vidas.
E ela é perfeita. E o que significa a vontade perfeita? É o que Deus deseja e aprova plenamente. A vontade perfeita é aquilo que Deus aprova plenamente. Quando nós ouvimos a palavra dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, é a manifestação da vontade perfeita de Deus para com seus filhos. Porque Ele opera em todas as coisas para beneficiá-los, para favorecê-los. É diferente da vontade permissiva. Que na vontade permissiva, Deus, Ele intervém, Ele age, Ele permite que algo aconteça, mas muitas vezes este algo não está na vontade perfeita dEle, não eram os planos de Deus para as nossas vidas. Mas Ele permite que aconteça, porque elas são resultado, aquelas situações são resultado do nosso livre-arbítrio. Quando nós queremos, e muitas vezes Deus permite, porque nós rejeitamos a vontade perfeita. Deus traça planos perfeitos para cada um de nós, mas muitas vezes nós insistimos que nós queremos apenas os nossos planos. Nós queremos dizer a Deus quais são os planos perfeitos que nós queremos viver. Então, buscar a perfeita vontade de Deus é viver os planos do Senhor, é poder viver o que Ele tem de especial para as nossas vidas, e em tudo Ele operará em nosso favor, em todas as coisas. E é interessante que Maria, ela se rende, e ela diz ao Senhor: eu sou serva. Ela diz ao anjo naquele momento: eu sou serva do Senhor. Se eu sou serva, eu estou aqui para servir, então cumpra-se em mim tudo aquilo que foi dito a meu respeito. Como nós podemos interferir na vontade de Deus, dizer e assentar a nossa vontade e ao mesmo tempo afirmarmos que somos servos? Afirmarmos que estamos à disposição do Senhor, se nós muitas vezes lutamos e contradizemos a vontade de Deus para conosco. Nós queremos dizer ao Senhor: olha, parece que tudo está apontando para tal lado, mas Senhor, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, então que o Senhor possa intervir e mudar. Deus permite. Porque Ele responde os ídolos do coração, diz a palavra. Mas é a vontade permissiva e não a perfeita. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. São melhores do que os nossos. Mas nós, como servos, somos convidados a tomar a nossa posição e confiar naquele que é Senhor das nossas vidas. Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, em todos os lugares Ele está, e Ele tem poder sobre todas as coisas. E muitas vezes, ao lermos a palavra, nós vemos situações difíceis que aqueles que serviam ao Senhor passaram, e nós começamos a deixar que o medo adentre o nosso coração. Afinal de contas, Maria também. Maria, quando ela viu o anjo, ela também tremeu. E o anjo disse: não tenha medo, não tenha medo. Quantas vezes nós nos sentimos assim temerosos quanto à vontade de Deus, porque foge daquilo que nós estamos acostumados. Mas todas as vezes que o Senhor permitiu que os seus servos fossem colocados em uma situação diferenciada, Ele se manifestou presente e interveio em favor deles. Ele os fez andar sobre as águas, Ele fez com que as tempestades paralisassem, Ele fez com que multidões fossem alimentadas e supridas, e Ele fez com que a incredulidade dos seus servos pudesse ser tratada diante de cada manifestação do seu poder, para que eles pudessem viver o novo de Deus. Para que eles pudessem conhecer e experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as suas vidas. E romper com o natural, romper com aquilo que eles estavam acostumados.
Amados, com certeza não foi fácil para aquela jovenzinha se lançar, aceitar a vontade de Deus. Era contra tudo aquilo que ela tinha programado. Mas Maria encontrou vários complementos na vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus. Maria encontrou resposta para suas dúvidas. Você tem dúvidas? A palavra de Deus fala: mas como isso pode acontecer? Eu sou virgem. Na vontade de Deus, há resposta para as nossas dúvidas. O Senhor não traça apenas os seus planos, mas Ele se revela e nos ensina a viver cada um deles. Ele é conosco quando nos chama, é conosco no meio da caminhada e nos levará à conclusão. Sempre estará conosco. Na vontade de Deus, Maria encontrou o livramento. E olha que interessante, ela encontra em primeiro lugar livramento no meio dos seus. Lá em Mateus 1:20 fala que o seu noivo, ao saber que ela estava grávida, tramava deixá-la, mas em secreto, porque ele não queria expor Maria, ele não queria levá-la à vergonha, mas em seu coração ele já desejava deixá-la, porque ele não havia compreendido isso. Mas o Senhor envia ali o anjo no sonho, trata com ele, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo e não tivesse medo de aceitar, de receber Maria como sua esposa. Então nós vemos que quando o Senhor manifesta a sua vontade para com as nossas vidas, Ele também traz livramento para conosco. No meio dos nossos, daqueles que não entendem, daqueles que começam a falar, muitas vezes geram tristeza no coração. O Senhor interferirá. É o Senhor que vai fazer com que eles entendam que você está vivendo a vontade de Deus. E também o livramento vem mais para frente, a nível de perseguição. E nós vemos isso lá com Herodes, lá em Mateus no capítulo 2. Quando nós vemos lá os sábios começam a procurar através da estrela aonde é o lugar que está o menino nascido, o rei dos judeus. E quando eles passam por Herodes, e Herodes faz ali uma pesquisa rápida com os seus sábios, confirmando o nascimento da estrela, ele diz assim: vão lá, adorem o menino, depois voltem aqui, para que eu também possa ir adorá-lo. Deus, Ele interveio, tocou no coração daqueles sábios que após a visitação se desviam, vão para outro lugar, porque o Senhor é aquele que protege os seus filhos, os seus chamados, aquele que se rende, que diz que é servo do Senhor e se dispõe a viver a sua vontade. Ele pode ter certeza em seu coração que o livramento do Senhor será em todo o tempo sobre a sua vida. E não haverá arma forjada do maligno que prosperará contra você. Porque o Senhor é com aqueles que Ele chama, com aqueles aos quais Ele revela a sua vontade. Outro ponto interessante, o cumprimento. Quando Deus nos ensina, nos mostra a sua vontade, Ele trabalha para que ela se cumpra. E nós trabalhamos junto com o Senhor. Nós somos colaboradores para que a vontade de Deus seja efetivada em nossas vidas. E é interessante que nós vemos isso lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 7, quando é anunciado o nascimento. A palavra de Deus diz assim: ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Senhor cumpre
as suas promessas. O Senhor revela a sua vontade em forma de promessa e Ele trabalha para que seja cumprido. Porque aquele que prometeu, você tem promessas de Deus? Deus já fez promessas para com a sua vida? Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. O outro ponto é a confirmação. Nós somos tão pequenos, amados, que muitas vezes nós achamos que Deus manifesta, fala conosco a sua vontade e que isso diz respeito apenas a nós. Mas é interessante que no capítulo 2, no verso 17, diz assim: depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre elas. É interessante ver que quando o menino nasce, alguns pastores que estavam ali com seus rebanhos na proximidade são visitados por um anjo que anuncia o nascimento do Rei dos Reis. E ali vem um conjunto de anjos para glorificar a Deus naquele momento, para declarar que haja paz na terra entre os homens. É nascido o Filho de Deus. E aqueles pastores de ovelhas vão de encontro ao menino. E chegando lá, ao vê-lo, eles começam a contar tudo aquilo que o anjo falou para eles. Contar para todos quem? Para Maria e para José, que estavam ali. E eles começam a declarar tudo aquilo que o anjo havia anunciado acerca da criança. E Maria vai guardando aquilo no seu coração. Por que confirmação? Porque mostra que o alcance da bênção de Deus na minha vida e na sua vida é maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Quando a bênção de Deus se manifesta, se completa em nós, ela alcança aqueles que estão próximos a nós, marca a vida daqueles que estão ao nosso redor. E eles também serão impactados por aquilo que Deus está operando. Deus revela a sua bênção, porque Ele quer manifestar o seu poder e quer fazer com que muitos sejam abençoados em nosso meio e através de nós. Por isso, quando nós vemos Paulo falando o versículo que nós estamos como chamada do mês, que diz... 2 Coríntios 4,18, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, e em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Durarão para sempre. Maria foi cheia de fé com o anúncio da vontade de Deus, e o próprio Paulo, no mesmo capítulo desse versículo, ele diz que eu criei em Deus, por isso falei. Lá no verso 18, no verso 13, diz: continuamos a pregar, porque temos o mesmo foco, o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Amados, nós somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós nos unimos ao Senhor, a partir do momento que nós nos tornamos seus servos, cada palavra que sai da nossa boca vai diretamente ao encontro do Pai. E a pergunta é: que tipo de palavras têm saído dos nossos lábios? Será que estas palavras têm verdadeiramente se unido àquilo que nós temos buscado? Será que elas estão de acordo com a ativação da bênção de Deus para conosco? Será que elas estão propiciando a liberação das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas?
Ou nós estamos afirmando algo em um momento e outro totalmente diferente no momento seguinte? É muito fácil nós falarmos que Pedro foi usado pelo Espírito Santo para trazer a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. E logo depois, ele acabou sendo usado por Satanás, tentando intervir na vontade de Deus, na vida de Jesus, dizendo que ele não deveria morrer e não deveria sofrer. Nós estamos na presença do Pai e nós estamos nos últimos dias, muitos de nós, buscando um evangelho de facilidades, buscando um evangelho de benefícios, aonde tudo precisa ser para o meu bel prazer, precisa ser para a minha vontade, o meu ego precisa ser satisfeito e estimulado. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos despertar, ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus, para que então nós possamos experimentar a vontade do Pai e ela perfeita possa se cumprir sobre nós. Maria creu, por isso ela falou: eu sou serva. Que a vontade do Pai, que tudo aquilo que foi dito a meu respeito, se cumpra. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E nesse momento, que você possa fechar os seus olhos e você possa refletir em seu coração. Porque muitas vezes nós temos renunciado à vontade de Deus e nós temos esquecido aquilo que o Senhor tem falado para conosco. Quantas vezes nós deixamos com que a palavra apenas afague os nossos corações em um momento que nós estamos na igreja, mas quando saímos, nós voltamos para a mesmice, voltamos para a nossa rotina, nossa fala permanece a mesma, nossas atitudes permanecem as mesmas e nós esquecemos que quando nós estamos distantes dos irmãos, distantes dos pastores, não estamos com os nossos pés dentro da casa de Deus, isso não cancela de sobre nós a posição de servos do Senhor. Maria foi visitada não dentro do templo, Maria não foi visitada dentro da casa do Senhor, mas foi visitada no meio da sua rotina, no meio do seu dia a dia. E o anjo diz: você é bem-aventurada, você é agraciada, porque o favor do Senhor veio sobre você. Nessa noite, que nós possamos pedir ao Senhor que venha despertar em nós esse desejo, de que tudo em nossas vidas possa ser alinhado com o coração de Deus, para que Ele possa em todo tempo, nos encontrar disponíveis. Amados, não é mais tempo de nós levarmos como em descaso a parábola das virgens. As 10 eram virgens, diz a palavra. 5 tinham azeite, 5 não tinham. E isso pode representar que 5 estavam vivendo como servas e entendiam que tinham que carregar algo de Deus em suas vidas, que é o azeite. Enquanto as outras 5 descuidaram disso. Esse descuido pode vir no meio da nossa rotina, no meio daquilo que nós estamos vivenciando, no dia após dia, na nossa vivência, seja no trabalho, em qualquer outro lugar. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E o desejo do coração do Pai é que quando chegue o momento de nos encontrar, todas nós estejamos prontos, estejamos disponíveis, nos apresentemos como servos e não precisemos dar as costas para alguém que não levou o cuidado em seu coração.
É uma advertência para conosco. O Senhor está à procura daqueles que são seus servos. Nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Tudo aquilo que nós realizamos aqui é para que possamos manifestar a luz, como nós lemos aqui no início. Sermos luz do mundo e sal dessa terra, para que possamos evidenciar a quem servimos. Não é para outra coisa. O Senhor quer fazer o diferencial. Ele quer fazer com que cada um de nós possamos verdadeiramente viver a sua vontade. Mas esse desejo precisa nascer no seu coração. Precisa nascer no nosso coração. Que seja feita a vontade de Deus sobre nós. Que nós possamos diminuir, para que o Senhor possa crescer e possa ser evidente em nossas vidas. Por isso, coloque as suas mãos sobre o seu coração. E hoje, ao invés de começarmos orando por vocês, eu quero orar com vocês. Se você entende que o Senhor olhou para você e você entende que você não está na casa de Deus simplesmente para ocupar um espaço, para ser mais alguém, um número aqui. E você entende que o Senhor tem algo especial para a sua vida, porque foi Ele que te chamou. E Ele te chamou porque Ele morreu e entregou a sua vida para fazer algo especial na sua existência. Que você possa orar comigo nessa noite. Diga assim: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita o meu coração. Se eu tenho lutado contra a Tua vontade e tentado estabelecer os meus planos acima dos Teus, eu te peço perdão. E em nome de Jesus, eu me abro para declarar que sou Teu servo, sou Tua serva, e eu quero viver a Tua vontade para a minha vida. Toca, Senhor, na minha casa, no meu trabalho, em todos os ambientes que o Senhor me permite estar, e também em todos os meus relacionamentos. Que tudo aquilo que eu fiz e que não foi proveitoso nesses lugares, que tudo aquilo que não revelou a Tua glória, mas pelo contrário, apenas afirmou a minha carne e a minha vontade, eu te peço perdão e peço que o Senhor cure todas as situações, as problemáticas derivadas da minha autoafirmação. Nesta noite, eu te peço, transforma-me, Senhor, que eu possa ser alguém cujo coração está sujeito a Ti, que em todo lugar o Senhor possa me encontrar como alguém que Te serve. Eu não quero mais cochear em dois caminhos, mas como nós começamos aqui, eu te peço, afirma sobre mim o que diz o Salmo 119. Sê Tu, Senhor, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Eu quero caminhar contigo. Eu quero desejar a Tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Pai querido, toca, Senhor Deus, cada vida nesta noite. Ó Senhor Deus, conduze-nos, Senhor Deus, a esse entendimento. Que a Tua palavra seja viva em nós, Senhor. E que ela seja como uma espada poderosa, Senhor, de 2 gumes, separando, Senhor, os tempos da nossa vida. Que ela possa, Senhor Deus, separar aquilo que deixamos para trás hoje, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos caminhar, Senhor, na evidência, Senhor Deus, de quem somos, na razão pela qual o Senhor nos chamou. Cumpra o Teu propósito em nós, Senhor. Ó Deus, usa as nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor possa remover, Senhor, ó Pai amado, todo cisco, toda trave dos nossos olhos, aquilo que nos impede, Senhor Deus, de olhar para Ti e que nos prende nas coisas naturais. Desliga-nos, Senhor, desse cativeiro terreno e passageiro, ó Senhor, e afirma, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai amado, no Teu reino, na Tua vontade. Que os Teus planos excelentes, que os Teus planos, Pai amado, designados pelo Teu coração, possam se estabelecer sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Senhor, sobre todas as áreas da nossa existência, e que tudo seja transformado, Senhor, para evidenciar quem Tu és, a quem servimos e quem cremos, Senhor. Pai, firma o nosso coração na rocha, que é Cristo Jesus, que nele nós possamos confiar, que nele nós possamos depositar toda a nossa segurança, e que em nome de Jesus não haja vento ou tempestade que nos faça recuar como Teu servo, Senhor, mas assim como Maria, Pai amado, caminhou com ousadia, confiando no Seu poder. Nesta noite te pedimos, Senhor Deus, fortalece-nos para que caminhemos na certeza de quem Tu és, Senhor, e que o Senhor fará grandes obras sobre nós e através de nós, Senhor. Ó Pai, revela a Tua glória, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai, e que cada dia mais nós podemos estar, Senhor Deus, em intimidade contigo. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Pinga o Teu colírio em nossos olhos, cura a nossa cegueira, Senhor, e desperta-nos, Senhor Deus, para aquilo que é espiritual, para aquilo que está em Ti sendo derramado para as nossas vidas, Pai, e que venha o Teu reino, que venha a Tua vontade, Senhor, celebrada sobre as nossas vidas, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo, em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.